Tudo indica que Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos, mas essa nova campanha está fundamentada em 5 pontos principais, os chamados Trumponomics. Quais são esses pontos? E eles realmente levam ao sucesso a economia como um todo? Vamos entender a situação americana. Olhando o programa americano proposto, ao menos até o momento por Donald Trump, tudo parece que seguirá, se assim for eleito, uma onda do que foi implantado no seu primeiro mandato, aprofundando alguns pontos importantes a serem colocados. O primeiro deles é o chamado protecionismo comercial. No primeiro mandato, Donald Trump implementou altos impostos a alguns produtos chineses, encarecendo a importação desses produtos. E claro, vamos lembrar que quem acaba pagando é sempre o consumidor final. Impostos mais caros que supostamente funcionam para estimular o mercado interno, aquecer a atividade industrial interna e, obviamente, gerar emprego nesse campo dentro do país, são as justificativas para a implementação de impostos, onde supostamente empresários estão atuando em outros países com preços desleais. Mas claro, isso tem uma série de consequências. Eu, como todo mundo sabe, sou muito mais adepto à teoria de Javier Milei na Argentina, onde temos que abrir o mercado verdadeiramente, permitir a concorrência, permitir que indústrias do mundo inteiro estabeleçam-se em nossos países. Aí sim você vai ter, como consumidor, acesso a muito mais produto e serviço a um preço competitivo e ainda mais expor os empreendedores internos em cada um desses países a uma concorrência que estimula que busquemos uma melhoria através do incremento da produtividade. Aqui no Brasil, a gente tem uma ampla mania protecionista também. Quando alguma coisa vem de fora e é melhor, ao invés de buscarmos melhorarmos enquanto empreendedores, enquanto países, a gente se fecha. E isso traz consequências econômicas. Pois bem, nos Estados Unidos, no primeiro mandato de Donald Trump, ele já fez isso, implementou impostos em produtos chineses, supostamente para melhorar a indústria interna. Mas ao olharmos nesse gráfico aqui, desde o começo dos anos 80, vemos que os empregos no setor manufatureiro dentro dos Estados Unidos não cresceu. Está num patamar bastante baixo, muito próximo ao mínimo, desde que atingiu ali em 2010. Portanto, não houve um resultado claro na criação de empregos manufatureiros dentro do país, mesmo com todas as políticas implementadas por Donald Trump. Mas vamos lembrar que Joe Biden, muito pior, aprofundou ainda mais nessas políticas protecionistas, mesmo que antes em campanha, como todo político, acabasse criticando as políticas de Trump. Mas quando ele efetivamente chegou ao poder, Biden implementou inclusive novas tarifas, fechando ainda mais o mercado e jogando, claro, os consumidores o imposto de importação, que são sempre eles, nós, todos os consumidores, que pagamos por mais impostos. Sempre, obviamente, com a justificativa. E um país mais fechado acaba complicando uma economia no médio e no longo prazo. No eventual segundo mandato, Trump não apenas falou que vai continuar taxando produtos chineses, como também os produtos da União Europeia. Se isso acontecer, é claro que teremos uma onda inflacionista, onde, obviamente, os consumidores pagam como falamos. O segundo ponto importante desse eventual segundo mandato do Trump é pregar por um dólar mais fraco. Seu vice, anunciado agora como vice de Donald Trump, caso eleito, J.D. Vance, ele falou abertamente que busca um dólar mais fraco. E Trump também vem falando isso. Ele quer fomentar as exportações americanas através de um dólar mais fraco. Quando você tem uma moeda mais desvalorizada, você incentiva a exportação, uma vez que os teus produtos, frente a moedas do exterior, ficam mais baratos. Pensa, quando um real está mais desvalorizado frente ao dólar, a exportação brasileira fica mais incentivada, uma vez que os produtos brasileiros chegam a um preço mais barato em dólares lá fora. Isso acontece exatamente com o dólar.
Trump quer estimular as exportações para também, assim, estimular a produção interna, estimulando o emprego na indústria nacional, na indústria americana. Mas como vimos, em números, não foi isso que aconteceu. Vamos lembrar que as pessoas, todos nós, temos uma confiança no dólar frente a outras moedas. Não vou incluir aqui Bitcoin ou qualquer outro tipo, como ouro ou metais que você possa poupar. Vamos falar de moedas fiat, dólar, euro, ienes, real, franco suíço. O dólar, ele tem uma ampla liquidez, é a moeda com mais liquidez, uma vez que a grande parte do comércio internacional é liquidado em dólar. Mas também, todos nós poupamos uma parte, ou alguns estão começando agora a poupar em dólares. Portanto, você tem uma demanda pela moeda americana, mas não necessariamente para comprar produtos ou serviços americanos, para você atesourar em dólares, poupar em dólares. Quanto maior a demanda da moeda, maior a valorização da mesma. E um dólar mais valorizado, obviamente, não estimula as exportações como quer Trump. E isso faz com que os Estados Unidos continuem com uma balança comercial extremamente negativa, importe muito mais do que exporte, mantenha o dólar forte e supostamente não estimularia a indústria interna, que é justamente o que ele fala querer. O terceiro ponto são juros baixos. Vamos lembrar que Donald Trump foi quem indicou Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano. E ele passou o seu mandato tentando pressionar Jerome Powell a baixar as taxas de juros. Mas claro, o Banco Central americano, ele é uma instituição completamente independente. Diferente do Brasil, ela é uma instituição independente também financeira, algo que o nosso legislativo está jogando para frente essa votação, mas que é de suma importância. De qualquer maneira, Donald Trump indicou Jerome Powell, que manteve as taxas de juros mais elevadas por um período para conter a inflação, e ele, Trump, veio pressionando Jerome Powell para tentar baixar. Ou seja, ele quer juros mais baixos, não apenas para estimular a economia, mas ligado ao ponto número 2, que acabamos de falar de um dólar mais fraco, quanto maior a taxa de juros nos Estados Unidos, maior a demanda por dólar. Você compra dólares, nem que seja para investir em títulos públicos americanos, quando a taxa é mais alta. Uma demanda maior por dólar pressiona a cotação do dólar, mantendo ele mais forte. Quando a taxa de juros americana está mais baixa, todos os investidores demandam menos dólares, porque você pode buscar outras alternativas com juros mais elevados. Portanto, o ponto 2 de dólar mais fraco tem totalmente ligação com o ponto número 3 de juros mais baixos. Na verdade, ele quer um juros mais baixo para manter um dólar mais fraco, unindo esse segundo e terceiro pilar. E vamos lembrar que em maio de 2026, Jerome Powell conclui o seu mandato. E se Trump for eleito, é bem provável que ele escolha uma pessoa, um presidente para o Banco Central, que possa ser menos rígido com a taxa de juros. Algo que a gente vem discutindo bastante aqui no Brasil. Não estou dizendo que é isso que irá acontecer, mas é claro que ele buscará alguém, de repente, com uma submissão maior, onde possa, dadas as condições ideais, baixar a taxa de juros de maneira mais rápida. E veja, isso tem total ligação com o Brasil. Taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos afeta diretamente a cotação da nossa moeda, que afeta os investimentos aqui, como a gente amplamente fala nos nossos encontros semanais para os exclusivos membros aqui do YouTube. E deixo o convite para me ajudar nesse trabalho diário. Quem puder se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho e também tornar-se membro. Me ajuda muito nessa pesquisa diária e no grupo que estamos formando para estimular negócio entre as partes. E já somos um número interessante de pessoas dentro desse grupo de membros. O ponto número 4 de Trump é baixar os impostos nos Estados Unidos, principalmente o imposto de sociedade, onde poderia chegar até a alíquota de 15%. É uma promessa de campanha. Vamos lembrar que impostos mais baixos são ótimos. Eu, sob ponto de vista moral, considero imposto roubo. O governo toma uma parte do que você produz sem o seu consentimento, sem um acordo prévio assinado com você para direcionar o dinheiro para onde ele quiser e como ele quiser. Portanto, baixar impostos, ótimo. O problema é que ele não pretende diminuir os gastos públicos. Se você diminui os impostos e não diminui os gastos governamentais,
o déficit público americano, que já é imenso, continuará crescendo. Vamos lembrar que a dívida pública americana está atingindo 35 trilhões de reais, mais de 122% do PIB. E há já uma ampla discussão até quando ele consegue ser o chamado título AAA, de menor risco do mundo, quando você tem um nível de endividamento gigantesco. E caso o dólar venha a perder força ao longo do tempo, será que os investidores não questionarão a capacidade dos Estados Unidos honrar os seus compromissos? Portanto, baixar impostos, ótimo, mas também precisa urgentemente cortar os gastos públicos. Vamos lembrar que Trump foi o presidente que, em tempos de paz, mais gastou frente ao PIB, entregando um déficit, como conseguimos ver aqui nesse gráfico, e tirando o ano de 2020 da pandemia. Estou falando de 2018 e 2019. Quando Trump assumiu, o déficit público era de 3,1% do PIB. Quando ele deixou o governo, era de 4,5% do PIB. Claro que Joe Biden piorou e muito. Aumentou ainda mais o déficit e deixou, inclusive, Donald Trump como um moderado fiscal. Olha a catástrofe que é Joe Biden. Inclusive, Biden, extremamente irresponsável. Mas antes dele, lembremos, Donald Trump também foi um presidente que entregou altíssimos déficits. Antes de Biden, o que maior deixou, como conforme conseguimos ver aqui no gráfico novamente, o déficit tão grande quanto na Segunda Guerra Mundial. E isso em tempos de paz. Repito, estou tirando o ano de 2020 da pandemia. O quinto ponto é o ponto de desregulação. Ele também aplicou isso no primeiro mandato, que foi uma chamada ordem executiva, que obrigava o governo a eliminar 2 regulações para cada regulação nova aprovada. O que isso para mim é ótimo. Eu não lido bem com burocracia, eu detesto o Estado e detesto governos, portanto, qualquer burocracia para mim, impostas por indicação, pressupõe perdermos nossa autonomia e abrirmos mão de nossa liberdade por meia dúzia de burocratas que passam a comandar, legislar em nossas vidas. Portanto, esse ponto de desregulação eu vejo como altamente benéfico para a economia americana. E ele quer impulsionar ainda mais o que ele já desregulou no primeiro mandato, especialmente no setor energético, e dar mais liberdade de empreender nos Estados Unidos e, obviamente, fomentar a economia americana, que é um ótimo ponto. Mas vamos lembrar, Trump quer abrir o mercado para as pequenas empresas de tecnologia, o que é ótimo, estimula a competitividade interna, mais produtos, mais concorrência, mais acesso aos consumidores com produtos diferenciados a preços mais competitivos. Mas ele, ao mesmo tempo, quer perseguir e quer também sancionar as grandes empresas de tecnologia. E isso mostra um poder do Estado crescendo em cima das empresas privadas. Não estou entrando no mérito aqui se essas empresas atuam de forma antiética, censurando muitas pessoas, porque às vezes eu sou vítima disso também como produtor de conteúdo. Mas eu estou dizendo no sentido amplo e macro de economia, de mais liberdade econômica e menos ou nenhuma interferência governamental. Mas parece que nesse eventual segundo mandato, Trump quer focar em 2 setores para impulsionar a economia americana: inteligência artificial e criptoativos, o que é sensacional. Inteligência artificial já é um presente, e criptoativos, que ele era crítico contumaz no primeiro mandato, passou a ser agora um entusiasta do uso de criptoativos, o que isso é sensacional. Portanto, 4 desses 5 pilares citados aqui como fundamentos importantes para um eventual segundo mandato de Donald Trump, 4 dos 5 são inflacionistas, estimulam mais inflação. Vamos lembrar, então, o primeiro pilar: protecionismo comercial é inflacionista. Depreciação do dólar, inflacionista. Juros mais baixos, inflacionista. Baixar impostos, o que é ótimo, inflacionistas. É ótimo, mas precisa cortar os gastos públicos. Apenas o 5º pilar de desregulação que não é inflacionista. Portanto, o protecionismo do Trump me desagrada pessoalmente como fundamento econômico. Baixar o valor dos juros e, consequentemente, do dólar, independente da condição fiscal e dos gastos públicos, me desagrada, porque você precisa criar as condições fiscais para tal.
para assim os juros cair de forma saudável e, consequentemente, o valor da moeda oscilar. Me desagrada moderadamente a baixa de impostos. Baixar impostos me agrada sempre. Por que moderadamente? Porque você precisa baixar os impostos cortando os gastos públicos, diminuindo o Estado e a presença dos burocratas e das burocracias em nossas vidas, não apenas empresarial, mas também na vida pessoal, cultural, absolutamente tudo. O que eu gosto, então, desse eventual segundo mandato de Trump? Baixar os impostos, mas não aumentar gastos públicos. E a desregulação. Vale lembrar que Biden também aposta por protecionismo, também aposta por baixar os juros e o valor do dólar, mas aposta por incrementar o gasto público aumentando os impostos. Portanto, infinitamente pior do que o outro lado da campanha de Trump. Biden, portanto, compartilha com Trump tudo que está mal desenhado, ou ao menos como nós, dentro da escola austríaca de economia, com menos estados, desenhamos para o que é melhor para o desenvolvimento do país no médio e no longo prazo. Biden compartilha com Trump, mas ele piora muito mais, porque ele estimula aumento de impostos e mais aumento de gastos públicos, o que piora absolutamente os fundamentos econômicos. Portanto, temos aqui de bom baixar impostos, que precisaria cortar gasto público, e a desregulação do Trump. Seguimos na luta.